Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando um chat extraordinário sobre estratégias quantitativas. Extraordinário porque não é ordinário, não porque é alguma coisa supimpa. Quem está falando é o Ronaldo TG. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho de 2013, são 17 horas e 10 minutos. Aproveitando que o Collor não faz o call de fechamento às sextas-feiras, eu vou repor o meu chat de quarta-feira e aproveitando para já pedir desculpas. Meu voo atrasou, não consegui chegar a tempo de fazer o chat na quarta-feira, mas conversando com o Roxo, com o pessoal da CGD, a gente achou por bem fazer uma reposição aí, entre aspas, o que é legal, porque podemos até dar algumas olhadas em gráficos semanais, ou até comentar algumas estratégias semanais, ou dar uma olhada como é que andam as coisas no semanal. Gostaria que até algumas as questões, comentários e perguntas do pessoal aí que está assistindo até desse ênfase no prazo semanal para a gente aproveitar o fechamento da semana, mas sempre seguindo aquela nossa rotina costumeira, né, de falar um pouquinho do Ibovespa, falar um pouquinho de Petro e Vale, e depois a gente atende as perguntas dos amigos que assistem, que nos acompanham, e dá uma olhada naquelas que a gente comentou no chat anterior, né, sobre algumas estratégias, sempre direcionado naquele nosso modelo, naquela nossa estratégia básica de retorno à média e rompimento. Se alguém puder me dar uma resposta a isso, o som está em ordem, se a imagem está em ordem. Se o gráfico estiver muito pequeno, se vocês já sabem, mas não custa repetir, que nem dizem as aeromoças, é só dar um zoom no navegador aí de vocês. Vou deixar na tela, né, para não ocupar muita banda aí, para não ficar muito picado, que sempre tem acontecido, o live stream tem estado um pouco instável. James falando o som ok, o Arnaldo falando ok, e o Marcão falando também. Valeu, pessoal, muito obrigado pelas respostas, espero poder ajudá-los. Primeiro, nosso papo filosófico. Eu terminei de ler o livro do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Reforço a minha recomendação de leitura, principalmente para os que têm bom humor. Foi um livro que eu comentei na semana anterior aí, que eu tinha começado a ler, eu estava na página 50, o livro é muito fácil de ler, é muito engraçado, e tem muitos ensinamentos sobre visão de mercado e, lógico, visão de alguém que teve dentro da máquina do governo aí, apesar de ser mais polêmico, mas o livro é muito bom, é muito engraçado, tem muitas, chama as leis secretas da economia, que é uma continuação de uma compilação do Roberto Campos, que independente de se você gostar ou não dele, é inegável a inteligência e a astúcia. Para quem não conhece o Roberto Campos, não liga o nome da pessoa, foi aquele velhinho com cara do Mr. Burns, dos Simpsons, que chama a Petrobras de Petrossauro. É o carinha que quer privatizar tudo, que quer totalmente livre mercado. Então, é a visão dele, tem com todas as críticas e com todas as virtudes e defeitos que possa ter. Mas o livro do Gustavo Franco é muito bom, tem várias lojas em promoção, mostrei semana passada, se alguém quiser eu posso até achar de novo, mas o livro é muito bom. Terminei de ler o livro em 3 dias, é muito, 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 muito engraçado, várias questões econômicas, várias questões de mercado, muita coisa de psicologia de mercado, muita coisa sobre do pessoal de dentro do poder, vamos dizer assim, aquele pessoal que fazia as políticas econômicas, faziam a parte da política aí, financeira, cambial, fiscal. Então tem muita informação boa e com um bom humor que, pelo menos para mim, é primordial e é vital, que é uma coisa que o nosso governo atual e as diretrizes que eles seguem não tem, que é bom humor. O pessoal é muito sério, se leva muito a sério. E isso às vezes, ou na maioria das vezes, isso é um problema. Todo mundo que se leva muito a sério merece uma nota de desconfiança. Quando a gente trata as coisas com humor e quando a gente trata as coisas com leveza,
as coisas acabam conspirando ou acabam sendo mais fáceis de levar. Beleza, filosofia financeira encerrada. Sem mais, vamos lá, o Marcão já pediu para dar uma olhada na Suzana, a gente vê depois, Marcão. E agora a gente vai seguir aquela rotina do chat. Convidando os amigos, sintam-se à vontade, críticas, comentários, polêmicas. Aqui a gente não foge da raia. Lembrando sempre que aqui eu dou a minha opinião, eu não tenho a priori aí, não tenho rabo preso, o único rabo preso que eu tenho com vocês que assistem o chat, e o que a gente puder falar, a gente fala sem nenhum problema, mas sem criar tanta polêmica, assim, simplesmente deixando a coisa de uma forma leve. Beleza, já fiz minha propaganda, já pedi minhas desculpas, e então vamos lá, sem mais, direto na tela da Atena. Vamos lá, gráfico do Ibovespa. A gente já vinha acompanhando essa última queda do Ibovespa, né, que vem desde o final de maio, 28 de maio, lá dos 57 mil pontos, caiu até o final de junho, praticamente um mês, caindo direto, né, do dia 28 de maio, aqui foi o topo, 28 do 5 a 24 do 6, caiu de 57 para 45.300, 45.400. Lembrando sempre que a gente, é meio chato, mas eu gosto de falar, tem gente que leva em consideração máximas e mínimas, tem gente que leva em consideração fechamentos e abertura. Então, no caso, a história do corpo do candle e das sombras. Para quem leva em consideração o corpo do candle, caiu de 56.400 para 46. E para quem leva a máxima e mínima, caiu de 47 para 45.400. Então, não é tanta diferença assim. Depois, no começo de julho, continuando no final de junho aqui, a gente teve um arreguinho, mas lembrando que a gente comentou isso no último chat, com volume abaixo da média, voltou a ter 2 dias de indecisão, voltou a ter uma movimentação forte aqui no começo de julho, né? Lembrando que o pessoal segura um pouco no final do mês, né? No final de julho teve uma movimentação forte, aliás, no começo de julho teve uma movimentação forte, perdendo praticamente em fechamento, perdendo o fundo anterior aí nos 45.400 que a gente falou, e desde então vem andando de lado, né? Ontem tivemos uma movimentação um pouquinho mais acentuada, com volume próximo da média, o Ibovespa se aproxima da média de 21 aqui, e hoje faz um candle negativo, também abre na máxima, fecha na mínima, acho que o mercado já fechou agora, abre na máxima, fecha na mínima, com um volume abaixo da média em relação aos dias, mas em linha com o volume das sextas-feiras, salvo raras exceções. Então, o volume de sexta-feira e de segunda normalmente tem que ser mais baixo mesmo, mas lembrando sempre que para nossa estratégia, sempre que a gente encontra uma área de congestão, a gente opera essa congestão, seja comprando suporte e vendendo resistência, ou seja, apostando na direção de algum eventual rompimento. Olhando aqui, dando aquela de rabo de olho literalmente, o que a gente pode ver? Tivemos uma forte queda, os preços se afastaram bastante da média de 21, congestionaram desde o final do ano passado, desde o final do mês passado, deu uma boa congestionada, fizemos uma mínima e uma máxima, só reforçando, a mínima foi em 45.400 e a máxima 3 dias depois foi lá nos 48.053. Tivemos uma movimentação mais baixa, um fechamento abaixo da mínima, um sinal mais negativo, mas não perdeu essa zona de preços, apesar de fazer mínimas mais baixas. A mínima mais baixa foi no dia 5 do 7, em 44.107, e desde então, mas não perdemos o fechamento do dia 3, que foi 45.044, né, ou se aproximou no máximo nessa segunda-feira. Mas já tem uma congestão bem formada, a congestão de curtíssimo prazo teve o rompimento ontem, mas hoje já voltou para dentro dessa congestão, voltou para dentro da congestãozinha de curtíssimo prazo. No prazo curto, né, aí no prazo aí de 15 dias, um mês, já praticamente temos um canalzinho aqui de baixa, de leve baixa, quase o que o Collor chama de área de deriva.
Aí, o fato é que a situação fica a seguinte: se aproximou da média de 21, a perda da mínima de hoje, teoricamente, geraria uma venda, mas uma venda seria muito próximo, né? Ou a mínima de hoje, que foi o fechamento, não foi o fechamento, a mínima foi 45.528 e o fechamento foi 45.533. Então vamos arredondar aí, né? 45.500 mais ou menos. A perda da mínima de hoje pode levar ao teste do suporte lá na mínima de 44.100. Então de 45 para 45.500 para 44.100 é 1.000 pontos aí que você estaria arriscando num eventual rompimento para baixo da zona dos 44.100. Ou a perda em fechamento desse 44.100, aí sim seria mais um baque negativo aí de Bovespa. Se a gente olhar mais para trás, nem vou usar fazer isso, mas se a gente olhar mais para trás, existe uma congestãozinha exatamente nessa faixa de preço, depois da grande queda de 2008, como análise técnica, pelo menos, falar de preço de memória. Então, só se tiver elefantes aqui jogando na bolsa, vamos dizer, né, investindo na bolsa, porque é muito longe esse 2008. É mais, coincidentemente ou não, essa zona dos 45, 48 foi exatamente uma zona de congestão após a queda de 2008, subiu um pouquinho e congestionou nessa faixa de preço. Então, é por isso que, na minha visão, a perda desses 44.000 pontos aqui tem um suportezinho ali, 41 e tal, mas teria toda a indicação de um teste lá no fundão dos 30. E torce para não perder o fundão dos 30, porque senão é um tombo maior ainda. O fato é que a gente está numa congestão. E essa congestão, em fechamento, é 45 para baixo e 47.600, 47.500 para cima. Então, essa é a congestão atual do Ibovespa. Só melhora, só mudaria essa visão na superação, primeiramente, da máxima de ontem, em 46.700, e depois com a superação dos que vai acabar coincidindo aqui com a média de 21 também, né? Então, sempre que ultrapassa a média de 21, a expectativa é de teste lá da banda superior de Bollinger. E com uma certa resistênciazinha aqui nos 48 e 48,050. Essa é a visão de Bovespa. A média já parou de cair, vamos dizer assim, ameaçando ficar horizontal. As bandas de Bollinger também ameaçando ficar horizontal. Mas, então, repetindo, a perda da mínima de hoje geraria uma expectativa de teste de suporte, mas seria um suporte muito próximo aqui. Né? O que a gente pode notar é que abaixo dos 45 sempre entra a compra, não deixa o índice cair abaixo disso, pelo menos no prazo um pouco mais curto. Se alguém quiser algum complemento, essa é a visão. Podemos olhar o semanal depois. Agora, Petrobras, vou mudar aqui para o meu indicador preferido. Pronto. Só aumentar aqui o gráfico. A Petrobras, mesma coisa, né? Só que aqui do começo de junho, dia 4 de junho, ela saiu lá dos R$20 e achou um fundo no final de junho em 15,57, perdeu o fundo igual ao índice, mas reagiu rápido, voltou para o que seria uma congestão, fez ali praticamente um pseudo gap, assim, o que eles chamam de gap escondido aqui, e perdeu em gap novamente e fez um novo fundo lá nos R$15, fazendo a mínima em 14,94 e em fechamento 14,98. Fato, já temos um canalzinho de baixa aqui, mas já tem uma congestão. A perda dos 14,94 14,94 em fechamento seria bem negativo para a Petrobras. A média ainda não se aproximou tanto do preço como no caso do índice. E a visão, a minha opinião sobre Petrobras só muda se ela superar os R$16,47, que é a máxima dessa congestãozinha. Tem um sinalzinho amarelo, que seria a superação dessa pequena linha de tendência aqui de curtíssimo prazo, né? Só para... Vamos tentar fazer... Opa, não pegou, desculpa. Vamos nós de novo, vai, pega. Pronto.
tem uma linhazinha aqui de curtíssimo prazo, que pode ser aquele famoso sinal amarelo, que acende assim, opa, vamos prestar atenção se vai rolar um rompimentozinho aqui, ou alguma coisa, com volume, um candle longo, etc, etc. Mas a gente já tem, né, se a gente rebater aqui esse canal, a gente já tem um leve canalzinho de baixo no curto prazo na Petrobras. Num prazo um pouco mais longo, ela está sambando em cima de um suporte aí em R$ 15,80, uma hora trabalha um pouco acima, uma hora trabalha um pouco abaixo, pode estar tendo algum tipo de acumulação nesses valores, né, mas precisa ter algum sinal aí, tanto da Petrobras quanto do governo, principalmente seu acionista majoritário, de que agora é sério para valer. Lembrando que atualmente, como a Petrobras é uma importadora de gasolina, a alta do dólar prejudica a Petrobras e favorece a Vale, que é uma exportadora, né, pelo menos no curto prazo aí. Por enquanto, a acumulação não demonstra a perda do fundo, não antecipa essa perda de fundo. O fato é que 14,91 quebrados, 14,95, 14,94 é o suporte da Petrobras agora, que se perdido, abre um espaço para mais um pouquinho de queda aí, se bem que quem imaginaria que a Petrobras um dia chegaria a ser vendida próximo de metade do seu valor patrimonial. Quem sabe para longo prazo, né, possa ser uma oportunidade, a gente olhe para trás e se arrependa, fala assim, puta vida, devia ter comprado Petrobras a R$ 15. Mas isso daí é para investidores, aqui a gente está falando um prazo um pouco mais curto, mas para quem é investidor, lembrando aquelas entradas e saídas parciais, quem trabalha com Petrobras e Vale tem que trabalhar com opções, né, tanto para se proteger como para se alavancar minimamente, né, então para quem aposta no rompimento com perda de suporte, comprar um pozinho de put. Para quem acha que vai reagir rápido e vai acelerar que nem um boi maluco, comprar pozinho de call. Mas aparentemente, dentro daquela congestãozinha aqui, até se decidir que lado que vai. Só repetindo, só fica bonito na superação dos 16,47, que coincidentemente hoje é a média de 21, mas essa média de 21 vai se aproximar. Por enquanto não parece ter um rompimento para baixo aqui, porque a média ainda está distante, diferente do índice, que a média já está bem encostada nos preços, nos valores do índice. É isso que tem para falar de Petrobras. Vamos para Vale. Vale do Rio Doce. Olha, já tem até o canalzinho aqui. Vou até esticar o canal, não, vou deixar só para não falar que eu estou roubando, hein? Esse canal já estava desenhado desde o nosso último chat, eu deixei aqui o canal só para ver, né, quando a gente acerta, a gente deixa. Quando eu erro, eu apago o canal. Brincadeira, pessoal. Mas é isso, ó, a Vale, desde o começo de maio, vem caindo, fazendo topos e fundos descendentes. A média que estava horizontal até o final de maio já embicou para baixo e vem caindo sistematicamente, fazendo aquele velho sistema de usar a média de 21 como resistência. Já tem o canalzinho de baixo aqui. E ontem subiu o dólar, a Vale se beneficia disso. Já tem um gap aqui monstrengo, né, de 26,70, abriu a 27,30. Então, praticamente 63% de gap e exatamente fugindo aqui dessa linha de tendência, encostou na média de 21, mas lógico que nada que é bom, tudo que é bom dura pouco. Hoje a Vale já teve uma movimentação bem mais negativa, com um volume baixo, mas perdeu a mínima de ontem, indicando o possível fechamento desse gap. O possível fechamento desse gap indicaria que a Vale saiu dessa queda e estaria entrando numa movimentação lateral, com resistência em torno de 26,70 e com suporte nos 25,50. Vamos ver quanto que é a mínima. A mínima aqui 25,52 e em fechamento aqui 26. Né? Então, qual é a atitude? Se a Vale perder 26 em fechamento, é uma má notícia. E em mínima, se a Vale perder 25,50, é uma má notícia. Significa que ela vem testar a base do canal de novo. Assim como o índice, a Vale, as bandas começam a querer ficar mais horizontal, assim como a média de 21. Então, só muda minha opinião sobre Vale na superação dos 26,70, 27,60, desculpa, dos 27,60
e o possível teste da banda superior de Bollinger, que também é. O problema é que quando cai desse jeitinho, fazendo um zigue-zague para baixo, vai deixando um monte de topos pelo caminho, um monte de topos e fundos pelo caminho, fica muito ruim, muito chatinho de operar. Mas, aparentemente, já tem uma divergência na acumulação e distribuição aqui, já tem uma divergência no IFR também, que eu olhei um pouco mais cedo. Então, a Vale já começa a dar alguns sinais de lateralização um pouquinho mais, vamos dizer, antecipado do que a Petrobras, que ainda não deu esse sinal de estar lateralizando. Mas precisamos ver se o dólar vai se manter nesse patamar. Se o dólar se manter nesse patamar, é bom para a Vale, que é uma exportadora, e do mesmo jeito que eu falei da Petro, pode ser que um dia tenhamos saudade da Vale a 25,50. Mas se a gente olhar o fundo de 2008 da Vale, descontados os dividendos, o preço seria em torno de R$13. Então, seria o equivalente, né? Todos descontados os dividendos, a Vale fez fundo em 2008, está em torno de 13 ou 14 reais. Eu lembro que a Petro estava por aí, elas estavam bem próximas. Eu não sei se uma estava 13 ou 14, ou 14 ou 15, mas é por aí. A Vale e a Petro voltou para 15, né? Mesmo tudo bem, descontados os dividendos, mas a Petro voltou para 15 e a Vale ainda está se mantendo aí nos 25. Perda do suporte de 25 e 50, muito ruim para a Vale. Superação aí dessa resistência do 27,60, muito bom para a Vale. Lembrando, né, só não tem, aqui a gente não teve nenhum setup. Quando teve algum setup que podia ter de alfinetar a banda de Bollinger, já abre com gap, já volta, então tá muito chatinho de operar Vale. Só opção e para se proteger mesmo e comprar mais barato e trazer o preço médio das Vale para quem carrega mais barato. É isso. Só para dar um update, eu tinha comentado 2 semanas seguidas sobre BTOW3, né, que tinha feito um retorno à média aí, né, aliás, retorno à média não, tinha feito um rompimento, né, formou o que o pessoal chama de fundo duplo, ou W, mas teve uma movimentação monstra aqui. Todo mundo que opera rompimento tinha que ter pego esse rompimento aqui e já bobear, já teria vendido no mesmo dia, e eu comentei, se não me engano, foi exatamente no dia do rompimento, foi o último chat que eu fiz, eu tinha comentado desse rompimento e falei para colocar um stop, que tinha várias posições de stop no meio do candle, na média de 21, no topo que foi rompido, na mínima da congestão, e que podia ter vendido metade e segurar outra metade para ver se testava a média de 50 e próximo da banda superior de Bollinger. E olha, coincidentemente, no dia seguinte, o que aconteceu, ela foi lá exatamente na banda superior de Bollinger, entre a banda de Bollinger e a média de 50 aqui em cima, e fechou para baixo do candle. Quem realizou, quem não realizou, poderia ter puxado o stop para a mínima, ela perdeu a mínima aqui no intradiário, mas não perdeu a média de 21, quem tinha colocado o stop na média de 21 nem saiu da posição, já pode puxar o restante, se é que tem alguma posição restante, para a mínima desse candle em 7,60 aproximadamente, e aqui já se preparando para fazer um novo zigue-zague para cima, se bem que ficou um pouco longe, a média de 21 ainda está longe, tudo indica que graficamente pelo menos que o BTOW aqui vai dar uma congestionada para esperar a média se aproximar. Lembrando, perdeu a média de 21, pode vir testar o suporte em 6,15, 6,17, não vamos lá para não falar bobagem, 6,16, né, em torno de 6,15. Quem está no trade ainda já pode puxar a posição restante para a mínima do zigue-zague aqui e tentando apostar em algum rompimento. O próximo rompimento seria acima de 9,55, que é a máxima do candlezão. Para quem trabalha com fechamento, já teve um outro rompimento aqui no dia 10, né, que foi esse candle que superou a máxima em fechamento do candlezão. Né? Então também estaria aí no trade ou montando alguma nova posição, apostando no eventual rompimento, se bem que isso aqui está com cara de congestão, o volume está descendente, né? Os preços estão subindo e o volume descendente, como a gente vê aqui no gráfico. Não sei se dá para vocês verem, se estiver pequeno, vocês me avisem, por favor.
Ver se tem mais alguma pergunta. Não tem, só tem a pergunta do Marcão. Era só para dar um update no que eu tinha falado mesmo. Então, já que só o Marcão faz pergunta, Marcão, depois a gente acerta a cerveja, hein? Suzano B5 pro Marcão. Suzano B5, já como desenhado também, como eu disse, eu sempre deixo alguns desenhos aí da última para não falar que eu sou mentiroso, eu minto por outras coisas, não por essas. Um imenso triangulozão aqui na Suzano B5, com rompimento de congestões intermediárias, aqui voltou para dentro, fez um zigue-zague e não perdeu. Deixa eu dar uma recarregada aqui, pronto, maravilha. E como a gente tinha comentado, que 7,77, 7,70 em fechamento, a perda do 7,70 seria negativo. Aqui no dia 3, que é quando a gente estava nesse candle aqui no dia 3, tivemos vários candles indefinidos, as médias estão alinhadas, né, e se preparando aqui para ter algum outro rompimento. Ontem a gente teve uma movimentação mais na média, ou a acumulação de distribuição dela continua ascendente, nada que justifique vender, nem nada do gênero, mesmo que você trabalhe num prazo um pouco mais curto. Se a gente olhar, temos um leve triângulo aqui, ou um canalzinho, até dependendo, tem um leve triângulo aqui, né, de topo. A perda da média de 21 poderia ter, que eu comentei também, a perda da média de 21 poderia trazer os preços para um novo teste da linha de tendência de alta aqui, que já é próximo da banda de Bollinger, lá em 7,40, 7,50. Não foi isso que ocorreu, ela deu uma congestionada e tivemos uma movimentação mais forte ontem também, hoje com o mercado todo caindo, com o Ibovespa fechando na mínima, com o Petrobras fechando próximo da mínima, ela faz um candlezinho de definição aqui. Então, está dentro de uma congestão entre os 7,77 e os 8,40. Né? Basicamente, você tem 10% de congestão, né? Testando. Perto dos 8,40, pode pensar em vender, por enquanto, próximo do 7,70, pode pensar em comprar para operar essa congestão de topo. Lembrando que congestão do topo, ao ser perdida, é movimentação forte para baixo, rompimento de topo, movimentação para cima. Em rompimento de congestão de topo, é movimentação forte. O problema é o que fazer enquanto ela não se decide, fica nesse zigue-zague, nesse chove, não caga e não sai da moita. Né? Então, ela está numa congestão, o que dá para fazer em congestão, ou trabalha com opção, ou compra suporte e vende resistência. Não tem que fazer. Lembrando que ela está sambando em cima da linha de resistência do triangulozão que a gente já tinha traçado. Né? Aqui está no lugar errado. O triangulozão ele sempre dá uma desconfigurada, mas seria aqui para baixo, de qualquer maneira. E ela está sambando em cima dessa resistência. A hora ela rompe essa resistência, dela fica 1, 2 dias e volta. O fato é que já daria para esquecer essa resistência e vamos para a próxima. Já vamos operar. Se for para operar, a gente já opera essa congestão de topo aqui. Perto do mercado que está uma lerda, né, está uma josta, que nem dizia no MED, ela está se mantendo em alta, está se mantendo numa boa movimentação. Eu acho que é isso. Tá bom, né, Marcão? Acho que já está razoável aí, né? Do que a gente pode comentar sobre Suzano. Além disso, vamos olhar algumas empresas boas no mercado. Marco Polo, para começar, chegou a fazer um topo, deixa eu dar aquele zoomzinho lá que eu gosto. Né? Saiu lá no meio de 2012, saiu dos R$ 7,96, vai R$ 8,00, foi até 14, praticamente 80% de subida, né? Do dia, vamos lá, o fundo aqui é 26/6/2012, um ano atrás praticamente, desculpa pessoal, até 1º de abril, lá em cima, que chegou nos R$ 14,50, subiu de 8 para 14, é isso mesmo? Subiu de 8, mínima de 8 aqui, né? E foi até 14 e corrigiu. Depois disso, do dia 1º de abril até no mês de abril todo, ela corrigiu
achou um fundo em 12,90, 12,92, 12,91, no dia 25 de abril, congestionou fazendo zigue-zagues e no dia 11 de junho ela perde em fechamento essa congestão, indicando uma correção um pouquinho maior, né, sem ser, como é que chama, sem ser narrador do que já aconteceu, apesar dela estar numa congestão até levemente de alta, aqui um canalzinho de alta, é uma congestão e perdeu no dia 11 de 6 essa congestão, e desde então ela saiu dos R$13 e achou um fundo lá nos 11, ou seja, caiu uns 20%, né? Traduzindo, R$2 em 12, 11, caiu uns 15%, depois a gente faz essa conta direito, mas enfim, fez uma queda um pouco mais acentuada, reagiu no dia 24, fez o famoso zigue-zague, achou a resistência da média de 21, uma movimentação mais forte, fez um novo fundo em 11,97, desde então vem subindo vagarosamente, a acumulação não confirma uma perda de fundo, então, para quem gosta, ela pode, a Marco Polo pode estar fazendo aí um pivôzinho de alta, que em fechamento acima de 12,73, é isso? Não, deixa eu ver, fechamento, estou no dia errado, desculpa. 12,73 em fechamento, pode ter alguma arriscada. Agora, só melhora mesmo, com certeza, na superação dos R$13 aproximadamente, que seria a superação aí da banda, já abriria a banda da média de 50, apesar de até que ela está em baixa, né, as médias alinhadas, já tivemos o cruzamento da média de 5 com a média de 21, ainda a média de 21 não está ascendente, está se lateralizando, pode ser que ela dê uma embaçadinha aí, mas já temos a congestão formada, uma congestão de curto prazo, né, de 11,97 até R$13, né? Pode ser que ela faça um pullbackzinho para adquirir força e subir, mas o que está acontecendo é que toda vez que ela passa de R$13, entra venda e não deixa ela fechar acima de R$13. E também, depois dessa 2 dias de correção um pouco mais forte, ela vem subindo, mas com um volume um pouco abaixo do normal. Só na superação aqui da média de 21, né, que ameaçou, ela rompeu um dia, no outro dia ela voltou, e né, no terceiro dia ela está com volume na média. Então, a acumulação já ficando ascendente. Só fica bonito acima dos R$13, daí ela pode vir testar de novo lá os 14, 13,80, mas já para trade já é bem interessante, além de ser uma boa empresa. Lembrando, para quem trabalha num prazo um pouco maior, a perda dos 11,97 seria negativo, indicaria um novo teste do fundo lá em 11,35. Né? Mas é uma boa empresa. Eu acho que essa crise, vamos dizer assim, essa queda toda do Ibovespa e dos índices em geral, serve para separar o joio do trigo aí, do que tem empresa boa, lembrando que a Marco Polo também é exportadora, então ela também se beneficia de alta de dólar. E essa zona dos 12,97 e R$13 é uma zona de suportes e resistências anteriores de curto prazo e recentes, vamos dizer assim. A minha dúvida, olhando no prazo um pouco mais longo, era simplesmente se essa perda ou esse teste dos 12 dos R$13, desculpa, era um pullback dessa congestão de topo perdida, né? Então, sei lá, tem gente que vê ombro, cabeça, ombro, tem gente que vê marreco, tem gente que vê, enfim, cada um vê o que quiser, mas o fato é que a perda dessa congestão de topo, a minha dúvida simplesmente é se isso é simples, se isso aqui é um pullback da perda disso aqui, da perda da congestão do topo, e ela volta a cair, é uma possibilidade, ou se ela se recupera e volta para dentro da congestão anterior, aí acima dos R$13, por isso que eu só consideraria compras em Marco Polo acima dos R$13, mais por segurança e mais olhando num prazo um pouco mais longo. E, além do que, a superação dos R$13 indicaria, depois de uma queda, um pivôzinho de alta aqui num prazo um pouco mais curto e como é que eu vou dizer? E a continuação da alta anterior, se a gente for olhar de uma certa maneira,
essa correção que ela teve aqui depois de uma grande alta, né? Olha como vamos observar a maravilha da fractalidade no mercado de ações. Benoit Mandelbrot, mercados financeiros fora do controle. Uma pernona de alta do dia 22 de 12 de 2011, lá no 6,30, fez topo em 10,40. Zigue-zague para baixo, corrigiu, chegou nos R$8 que a gente estava comentando anteriormente, começou a subir, fez não tão reto, mas uma alta mais saudável, né? Uma leve alta, foi lá dos R$8 até os 14 que a gente está comentando. Se a gente for olhar na fractalidade, nós estaríamos novamente fazendo algo parecido com isso aqui no lado de cá e ela voltaria ou continuaria a subir. Se a gente olhar, olha quantas vezes ela fez o mesmo movimento em épocas diferentes, né? Essa correção foi de novembro a dezembro, essa correção foi de abril a junho, de abril a junho ela corrige, olha que legal. Essa correção foi de abril a junho. Coincidência, pessoal, coincidência. Então, olha que sorte, ela pode estar fazendo o mesmo desenho, uma perna de alta, um mês e pouco de correção, uma perna de alta, um mês e pouco de correção, uma longa perna de alta, né? Olha a diferença, né? Aqui tivemos uma perna de alta bem inclinada, correção, uma perna de alta inclinada, uma correção, parece gêmeos, literalmente. Se a gente traçar a reta aqui, fica muito parecido. E aqui essa perna de alta foi um pouquinho mais arqueada, mais suave, e fizemos a correção. Então, de novo, só para reforçar, eu vejo com muito bons olhos, caso ela supere os R$13, ela pode estar repetindo o mesmo padrão, já que a análise técnica é repetição de padrões, ela pode estar repetindo o mesmo padrão que ela já fez pelo menos outras 2 vezes nos últimos 2 anos. Uma vez por ano, ela dá uma corrigidinha. Pode ser que a corrigidinha seja essa. Mas lembrando, se der errado, primeira má notícia é a perda dos 8,97 e a segunda má notícia seria a perda dos 11,35. Foi uma que me chamou a atenção por outro aspecto, mais conhecido como os fractais do Benoit Mandelbrot. Também outro livro que a gente recomenda muito, está lá na lista de livro que a gente deixou na antiga Banif Invest, que agora é Direct Invest, né, que agora é CGD. Tem uma lista de livro lá na central de planilhas, que tem uns 60 livros sobre finanças, análise técnica, análise fundamentalista, enfim, filosofia, tem de tudo lá. Eu estou fazendo a atualização, vou fazer a atualização daquela lista de livros, já tem pelo menos mais uma meia dúzia aí, estamos chegando próximos aos 70 livros. Não, 70 já tem, estamos chegando próximo aí dos 80, 90 livros que a gente recomenda como bons livros, boas leituras para quem gosta do mercado, gosta de finanças, e qualquer leitura dessa pode ser que a gente não concorde, mas abre um pouco a cabeça da gente para algumas coisas, que o mercado não é simplesmente ficar desenhando retinha, suporte e resistência e coisas do gênero, tem muito mais coisas legais por detrás dos bastidores. Então essa daqui é só uma nova visão para quem estava falando de análise técnica, agora eu estou falando de fractais do mercado. A Marco Polo pode estar desenhando mais um fractal aí, ou ciclos, aí, depende de qual é, se você é budista ou se você é hindu. Né? Eu sou mais dos fractais, eu gosto bastante dos fractais. É só mais uma novidade. Se alguém quiser saber mais sobre isso, me escreve, me fala, me xinga, enfim. Vamos ver se tem alguma coisa. O Marcão falou que para mim tá tudo bem. Para mim também, Marcão. TG, comenta BVMF. Essa aí, outra BVMF também era outra que... Pô, Marcão, essa você tirou. Era a próxima que eu ia falar, a BVMF. Já era... tava na lista. Mas vamos lá, sem querer puxar o saco. Tinha feito topo nos 14, com suporte ali entre 13 e 12,50. Essa a gente já tinha comentado também. Rompeu aquele topo, né, Marcão, que a gente tinha comentado. A gente chegou a comentar nela umas 2 ou 3 semanas atrás. Andou dando uma sambadinha, ameaçou romper de novo. Deixa eu dar um zoom aqui, desculpa.
Ela rompeu, ameaçou dar sambadinha, testou os 14 como tipo de um pullback, fez uma movimentação para cima, de novo, ameaçou romper novamente, mas assim, como todo mercado, ela faz um M, faz um mini topo duplo de curto prazo aqui, perde os 14 reais, que era nosso último bastião, e vem para baixo com força, como diz os soteropolitanos, sai lá dos 14 reais que ela perdeu, que eu tinha comentado, que não podia perder, que a perda dos 14 reais ia ser negativo, e veio testar lá 11,75. Que só, eu acho que esse daqui já é um exemplo para quem gosta de fazer preço médio, fazer trade, perdeu os 14 reais, era venda, a média cruzou para baixo, voltou no mínimo para dentro de congestão. Então, essa era uma congestão que ela ia sair de 14, ia pelo menos até 12,50, né? Se a gente olhar, tem, de novo, fractal, tem um topinho duplo aqui, né? Tem um mini topo duplo aqui, mas tem um topo duplo aqui, né? Tem essa perna de alta aqui, faz o M ou o topo duplo, e a hora que perde os 13,95, 14 reais, ela vem para baixo com força. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, vem para baixo com força. Hora que faz esse movimento, que daí sim cai naquele retorno à média que a gente sempre fala, que é o da distância. Então, olha como são as coisas. A média de 21, no dia 21/6, a média de 21 estava 13,30 e os preços fecharam 11,50. Quase R$2 em 12. Né? R$2 em 12 é quanto? Em porcentagem, é mais de 10%. Mais de 10%. Fechou fora da banda de Bollinger. Distante 15%, né? Não, quanto que era? Quase 20%. Vamos chutar 18%, vai. De 13,30. Deixa eu ver, vamos dizer aqui. De 13,30 para 11,50 é R$1,80. R$1,80 em cima de 13 dá pelo menos 15%. A volatilidade dela está em torno de 35%. 35%, vi ontem no chat do Roxo, 30%. Mas supondo que ela esteja 40%, estou chutando, ela está 40%, né? Não é o caso, ela está 40%. 15% afastado é mais de um terço. Já dá para usar a nossa estratégia de retorno à média dela aqui no dia 21/6. E além disso, para quem não quer, ficar fazendo conta de volatilidade, um saco, ela vai e faz um fechou fora, fechou dentro. Então, na superação ou no fechamento desse candle em 11,75 era uma entrada. Objetivo, média de 21. Olha o que ela fez. Foi na média, exatamente na média 21, até superou um pouco. Lembrando que essas fechadas, eu sempre tenho muito pé atrás sobre essas fechadas na máxima e fechadas na mínima. Olha que aqui ela fechou na máxima, no outro dia ela desabou. Aqui ela fechou na máxima, no outro dia ela desabou. Então, já fez um fundo. Se quem entrou nesse fechou fora ou fechou dentro, ou já encerrou próximo da média de 21, ou já encerrou nesse fechamento, ou já encerrou na média de 21, ou se não encerrou tudo, agora já pode puxar o stop que estava lá embaixo nos 11,28, já pode puxar o stop para 11,74, que é exatamente o ponto de entrada. 11,70, deixa eu ver se é 11,74 mesmo, que normalmente eu falo besteira. Não, é 11,75, que é exatamente o ponto de entrada. Ou seja, estava numa situação de o stop está no prejuízo, só tinha o stop gain, né? E o stop loss estava abaixo lá dos 11,28, com entrada em 11,75. Já fez metade ou 2/3 até da realização na média de 21, que era o objetivo. Quem quisesse usar o fundo anterior também pode, mas enfim, o objetivo é sempre a média de 21. Fez o zigue-zague para baixo, puxa o resto do stop para 11,75, que é o ponto de entrada, ou seja, nessa você não toma mais prejuízo, porque uma parte já está no lucro e a parte restante, se é que você não encerrou tudo, já está com stop no 0 a 0. E ela faz um famoso zigue-zague, apesar de um dia, do mesmo jeito que fez aqui, que foi 2, 3 dias, ela faz aqui de novo. E ontem fecha acima dos 12 e
dos 12,85, tipo, agora vai, né, com gap e tudo, né, fecha abre com gap e fecha acima da máxima da primeira perna aqui, poderia ser, ó, é um pivô de alta, e eis que não confirma hoje, perde a mínima, não em fechamento, a mínima do gap aqui é 12,65, e hoje o fechamento, olha que coincidência, 12,65, fechou em cima do gap. Mas, como isso, a partir deste momento que ela volta para dentro, isso se transforma numa congestão, é muito provável que ela feche esse gap aqui, porque a maioria dos gaps dentro de congestão são fechados. Mas o fato é que, para quem entrou no fechou fora, fechou dentro, ou entrou contra a tendência aqui, já deveria ter realizado uma boa parte do lucro aqui nos 12,85. 12,85, já puxou o stop para 12,75 e agora está aguardando aí o que acontece. Se ela voltar a congestionar, como tudo indica, como a banda de Bollinger já está começando a ficar horizontal, a média de 21 ficando horizontal e a média de 5 cruzando a média de 21, o que acontece? Primeiro ponto de compra seria esperar algum tipo de candle de reversão na média de 21 e comprar rompimento desse candle ou comprar fechamento desse candle, mas um candle um dia mais indefinido próximo da média de 21. Segunda alternativa, coincidentemente, se a gente traçar uma linha de tendência aqui, né, unindo os fundos, deixa eu ver se eu, só para deixar mais forte, essa é outra que eu vou deixar aqui. Se a gente traçar a linha, ver que a hora que a média de 21 se aproxima dessa linha, tiver um candle que toque essa linha, ou que perfure essa linha, alguma coisa, comprar o rompimento da máxima desse candle, apostando num eventual rompimento, já que já temos fundos um pouco mais altos e topos no mínimo, se a gente não for considerar, topos no mínimo no mesmo nível de preço, que é 12,80, que apesar da máxima ter sido 13,04, 13, mas já é a mesma zona de preço. Então, é esperado que faça um novo recuo, próximo da média de 21, candle de reversão, rompimento do candle de reversão, que hoje em dia está nos 12, na média de 21, que hoje em dia está em 12,30, 12,35, pode levar os preços novamente lá para os R$13. 12,35 para R$13, já dá para fazer um tradezinho razoável e espera para aposta no eventual rompimento, e se romper é para comprar também. Aí um rompimento acima dos R$13, né? Um fechamento acima dos R$13 seria bem interessante, já que o fechamento anterior é 12,95. Né? Apesar de ter o rabicó aqui do candle, um fechamento acima de R$13 seria bem interessante. E poderia trazer os preços, no mínimo, até os R$14, que é a nova congestão. E daí, como é uma resistência de longo prazo, como é uma resistência de um prazo um pouco maior, pode ser que fique sambando aí mais um tempo. Eu acho que é isso, Marcão. Essa, pelo menos, é a minha visão. Estamos falando há 48 minutos. Se não tiver mais dúvidas, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu encerro por aqui nosso comentário de sexta-feira. Esperamos que num futuro próximo a gente possa estar fazendo um chat mais voltado aí para o semanal no fechamento na sexta-feira, mas não gosto de prometer nada. Valeu, Marcão, valeu, Arnaldo, valeu, James, valeu todo mundo, um ótimo final de semana a todos. Lembrem-se, mercado tem todo dia, e o segredo aí é escolher boas empresas. Está cheio de boas empresas aí que tiveram uma quedinha, que são um pouco menos líquidas, mas aí já fica para uma análise fundamentalista, que agora é a hora da análise fundamentalista. Quem quer investir faz análise fundamentalista, quem quer fazer trade estuda análise técnica, mas assim, controle de risco principalmente, e tenha uma estratégia, conheça o papel, use uma estratégia coerente, uma estratégia que tenha onde eu vou pôr stop, onde eu vou fazer realização parcial, lembrando que a gente gosta muito de entradas parciais e saídas parciais. Valeu, pessoal, obrigado, muito obrigado para essas pessoas que estão aí assistindo, tem bastante gente até para uma sexta-feira e para um dia que normalmente não tem chat. Eu agradeço a presença de todos, desejo a todos um bom final de semana. Vamos em paz, o senhor nos acompanhe e, como diz o Roxo, de leve na pinga.
Abraço a todos, valeu, obrigado.